Famílias que moravam nos apartamentos que pegaram fogo em Barretos estão alojadas num centro social da prefeitura, aguardando agora uma solução para o caso. Elas perderam tudo o que tinham em casa e os problemas de estrutura não são de hoje. Desde 2012, o Ministério Público Federal foi acionado para que os responsáveis resolvessem os vícios construtivos, mas nada foi feito. Esse é o cenário de pânico no momento em que um dos apartamentos pegou fogo no conjunto habitacional Dr. Luiz Espina, em Barretos. Foram 5 moradias queimadas no intervalo de 10 dias. E em uma delas vivia Andréa com os 4 filhos e a mãe dela. Felizmente, não tinha ninguém em casa na hora do incêndio, que começou no quarto das crianças. É difícil pra gente, sabe? A gente luta para conseguir uma coisa, aí do nada assim a gente perde. Aí você olha aqui, meus filhos. O mesmo aconteceu com a Gislene, que também perdeu tudo o que tinha conquistado até hoje. Aí começou a pegar fogo no quarto dos meninos, mas foi assim, do nada que pegou fogo. Então não tem como explicar como veio esse fogo, né? Mas é da fiação, entendeu? Porque você já tinha problema com a fiação? Já estava tendo esses problemas já, da força ficar caindo, às vezes você ligava o chuveiro, a força caía, aí ficava mais fraca, às vezes você relava algum aparelho assim, às vezes dava choque, então sempre estava acontecendo isso já. Desde o primeiro dia que entrei, logo assim, a gente já notou algo estranho, porque a luz oscilava quando acendia, ia tomar banho, muito cheiro forte de fio queimado, não era normal. 23 famílias estão alojadas no Centro Social Urbano da Prefeitura, onde recebem alimentação do município e apoio psicológico e contam com doações da população. Até quando elas ficarão no local, ainda não há previsão. Nós vamos buscar alternativa, auxílio e amparo para cada família que está nessa situação, cada família que se encontra aqui no centro. Uma nova moradia, por exemplo? Olha, nova moradia, nós não temos um conjunto habitacional para oferecer para esse público, mas nós vamos buscar outras alternativas. 2 blocos do residencial estão interditados pela Defesa Civil, que aguarda o laudo da Polícia Científica para saber os motivos reais do incêndio. A Defesa Civil já tinha conhecimento desse problema? Não, a Defesa Civil não tinha informação dos problemas, é de conhecimento, sim. Por conta de jornais, de revistas. A gente não tinha essa informação que poderia acontecer esse tipo de evento aqui. Agora, a própria construtora vem aqui chovendo molhado. E a Caixa, que é a dona do imóvel, que é a responsável pelo imóvel, também não dá bola, nem, acho que abandonou os seus locatários ou os seus moradores aqui. Os problemas aqui não são de agora. Desde quando as famílias vieram morar nos apartamentos, elas enfrentam problemas de estrutura. Em 2012, foi feita uma representação no Ministério Público Federal e um termo de ajustamento de conduta firmado bem depois, só em 2014, entre a Caixa Econômica e a construtora Fercom, para que resolvessem vícios construtivos. Mas até hoje, nada foi feito. Essas pendências com relação a rachaduras, a infiltrações, com relação à parte elétrica, principalmente, que foi até o que foi ocasionado aqui. Então, a gente sempre tem cobrado esse tipo de situação, mas depende do Ministério Público. E um detalhe importante, a Prefeitura, o ente Prefeitura, a pessoa jurídica da Prefeitura, recebeu a obra em 2011 e recebeu a obra em 2012. Ela tem responsabilidade também com relação à obra, porque ela é a que executa, é a que libera o habite, ou seja, a construção está pronta, está edificada, está com a estrutura, com aval da Prefeitura. As moradias são do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. A interdição atinge 40 apartamentos do local, com dezenas de famílias desalojadas, que já conviviam com risco de incêndio pela fiação geral do prédio desorganizada e desgastada, além de outros acidentes. Um ano atrás, por exemplo, reservatório subterrâneo do conjunto cedeu, possivelmente pela pressão da terra e falta de qualidade do recipiente. Em 2013, um cano também estourou e a água atingiu a parte elétrica, sem contar as rachaduras nas paredes que já demonstravam a estrutura precária. Outra preocupação era com os botijões de gás. O botijão de gás era dentro do apartamento? Era dentro do apartamento. Era um risco também. Era um risco, porque como pegou fogo na cozinha também, e se explode o botijão?
e novamente nós estamos aqui vendo a mesma situação que a gente já havia visto a questão de 2, 3 anos atrás. Gislene Lopes, de Barretos, para o Jornal da Clube. A Caixa Econômica Federal informou que realizou todos os reparos necessários e encaminhou os relatórios de conclusão dos serviços. Disse ainda que alguns moradores não permitiram acesso da construtora para verificação dos danos. Sobre o incêndio, disse que aguarda a documentação dos donos dos imóveis. Por fim, falou que já vistoriou as unidades e faz orçamento para a correção dos problemas. E ao contrário do que vimos na reportagem, a Percom Construtora informou que todos os reparos de vícios construtivos foram devidamente realizados com o acompanhamento e fiscalização da Caixa Econômica Federal e do Ministério Público. Disse ainda que todos os fatos ocorridos foram por falta de conservação, manutenção e mau uso dos próprios moradores, não tendo assim a construtora qualquer responsabilidade sobre o ocorrido. Sobre a responsabilidade da Prefeitura de Barretos, apontada pelo vereador, a administração municipal informou que não tem conhecimento, porque o prédio e as chaves para os proprietários foram entregues na gestão passada. Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Pussi, sobre este assunto, eu converso agora com a advogada Marina Dias. Doutora, este caso que poderia terminar em tragédia em Barretos diz muito sobre a qualidade destas moradias populares de projetos sociais. Boa tarde. Boa tarde. Sim, hoje nós nos deparamos com verdadeiras favelas construídas em prédios de apartamentos, com cada vez mais o valor mínimo acessível, com péssimo material, péssima infraestrutura, onde essas famílias são colocadas, e em muitos empreendimentos, até na própria entrega, já é passível de verificar esses vícios da própria construção. Pela gravidade do que aconteceu em Barretos, todos os envolvidos no programa de moradia precisam ser chamados para dar esclarecimento? Sim, todos os envolvidos. E aí nós temos dois caminhos. O caminho da reconstrução, da reparação dos danos físicos desses apartamentos, da reparação dos danos morais e materiais através de indenização a essas famílias e convocar, sim, todas essas pessoas, já que existe um TAC, se ele foi assinado, conforme a própria construtora parece que já se manifestou em que cumpriu o TAC, se o TAC tivesse sido cumprido, essas famílias não estariam nesse momento desalojadas. Então, se houve descumprimento do TAC, é obrigação do Ministério Público propor uma ação. Se o Ministério Público foi omisso, cabe inclusive acionar a Fazenda Pública Estadual e a Fazenda Pública Federal no caso da omissão do órgão. Qual a responsabilidade da Prefeitura de Barretos que deu o habite-se ao condomínio? Bem, a Prefeitura Municipal, ela é responsável. O direito de construir, ele é constitucional e cabe à Prefeitura Municipal fiscalizar a construção de acordo com as normas constitucionais, adequando com as normas do município, através do seu plano diretor. Com a ajuda também do Ministério Público, através do promotor da habitação, que vai fazer o trabalho de fiscalização do controle de legalidade dessa construção. O que nós nos deparamos, e é passível de se verificar nesse caso, é a falta de fiscalização dos órgãos da Prefeitura. O projeto entra na Prefeitura para aprovação, passa por diversas etapas até a expedição do habite-se. É patente o caso da falta de fiscalização. E isso que aconteceu lá, então, serve como exemplo para a administração pública? Sim, sem dúvida. Nesse caso, cabe a intervenção o mais rápido possível do Ministério Público e nós podemos verificar até no caso, citando um exemplo de Ribeirão Preto, a falta de fiscalização. Recentemente a mídia noticiou que uma senhora teve que ser deslocada de seu apartamento através da janela, porque não existia escada nem elevador, não existia elevador, existia escada, mas não elevador nesse apartamento. Então, a falta de fiscalização é um dos grandes problemas desses grandes empreendimentos. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Até já, Cláudia.